Teleaula Natal. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor João Silva, estou aqui para dar continuidade às aulas de Geografia. Tenho uma estatura mediana, uso cabelos curtos, barbas, minha cor é clara, estou usando uma blusa amarela e calça jeans. O meu sinal em libras é meu dedo indicador direito. Vou levar aqui ao meu olho direito um pouquinho abaixo, vou fazer um leve movimento, ok? Venham comigo, vamos acompanhar. Nossa aula de hoje será a aula 9. Os nossos slides, eles estão em cor branca, tá certo? Nós temos hoje 34 slides para trabalhar durante a aula 9. O primeiro slide, né, ele está aqui em cima, na parte superior, está escrito Secretaria Municipal de Educação, SMEI Natal. Logo abaixo, a nossa disciplina, Geografia, e hoje será a aula 9. E o tema da nossa aula hoje é globalização, fluxos financeiros, os transportes de mercadorias. Então, vem comigo e vamos aprender um pouco mais sobre essa temática. Passando para o slide 2, nós vamos falar sobre o que nós vamos aprender na aula de hoje, certo? Vamos aprender, principalmente, quais são as influências das transnacionais no processo global da economia, os fluxos financeiros e o transporte de mercadorias no espaço global e a concorrência entre as empresas transnacionais. Passando aqui para o slide 3. Slide 3. Vamos relembrar um pouco, né, o que é globalização. Vocês têm acompanhado a temática de globalização, né, com a professora Jana, ela já falou um pouco sobre isso. Eu também já falei na aula 3 e 4. E aí a gente vai relembrar um pouquinho aqui, para vocês refrescarem aí a memória e entender um pouquinho. Então vamos lá, o que eu trago aqui para vocês no slide 4. No slide 4 a gente traz uma imagem, no centro do slide nós temos aí a imagem do planeta Terra, né, do globo terrestre. Essa imagem está destacando principalmente o continente africano, Europa e Ásia. No centro da imagem, né, no centro do planeta, nós temos escrito a palavra globalização. E em torno, né, em volta dessa imagem do globo, nós vamos ter aí várias palavras que nós vamos ler para que vocês possam relacionar com esse processo que nós chamamos de globalização. Vamos começar pelas palavras do lado esquerdo do vídeo. Nós temos aí partilha de informações, telecomunicações, mundialização, migração, interação entre pessoas de diferentes nações, tecnologia de informática. Agora vamos para as palavras do lado direito do vídeo, né? Tecnologia de informática, turismo, exportação, modernização, partilha de culturas. Então, como vocês podem ver, né, e observar e ouviram, todas essas palavras, elas estão diretamente relacionadas a esse processo que a gente chama de globalização. E aí, partindo para o slide 5, nós estamos trazendo uma imagem que ela já é conhecida de vocês. Quem acompanhou a aula 4, né, onde eu falei de nova ordem mundial, a gente trouxe essa imagem. Essa imagem está aí ocupando o centro da tela, ela tem um fundo preto. No centro dessa imagem nós temos o planeta Terra, o globo terrestre, e em volta, né, várias logomarcas de empresas que são famosas no mundo inteiro, que se espalham por quase todos os países do nosso planeta. Eu vou citar aí algumas para vocês: McDonald's, Coca-Cola, Mobil, tá certo? Exxon, né? Ford, montadora de automóvel, Coca-Cola e tantas outras. E essa ideia, né, do planeta estar no centro, e essas marcas dessas empresas em volta, é para que a gente possa despertar em vocês que o processo de globalização, principalmente relacionado à questão da economia, essas empresas, né, elas são fundamentais nesse processo, né, da economia global. Então elas formam essa verdadeira cadeia, né, se interligando em todo o nosso planeta. Então vocês lembram aí dessa imagem da aula 4, para a gente dar aí continuidade ao nosso assunto de hoje. E aí eu trago no slide 6, as transnacionais têm influência na economia global?
Aí nesse slide, no lado direito do vídeo, a gente traz uma imagem, e aí essa imagem ela também vem com várias logomarcas das empresas. Vou citar aí algumas para vocês. McDonald's, Google, Dell, Facebook, Samsung, Visa, certo? E outras, né, que vocês também têm conhecimento, mas vamos citar apenas algumas. E aí a pergunta que eu já tinha feito, né, as transnacionais têm influência na economia global? Vamos lá, vamos discutir aqui um pouco sobre isso. As transnacionais, elas se consolidam, gente, após a Segunda Guerra Mundial. Os países passam a investir, né, principalmente, elas vão investir em países em desenvolvimento e países emergentes. Países emergentes são aqueles países que têm um nível de desenvolvimento maior do que os países em desenvolvimento. Por exemplo, aqui vamos citar Brasil, México, África do Sul, China, a Índia. Esses países eles são considerados países emergentes. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, essas empresas começaram a se instalar nesses países, né? Buscando outros mercados e buscando regiões do planeta que fosse mais favorável à produção. E por que elas foram para esses países? Né? Nesses países elas vão encontrar matéria-primas e mão de obra barata e abundante. Então, elas não vieram só porque quiseram vir, elas tinham um objetivo, né? Está aqui nesse ponto aqui que a gente está trazendo para vocês. Elas vão encontrar nesses países matéria-prima, mão de obra abundante. E aí vamos continuar, né? No slide 7, a gente continua falando dessas transnacionais, que elas têm, estou perguntando se elas têm influência na economia global, e ao longo da aula a gente vai descobrindo se sim ou não. E aí nesse slide aqui 7, a gente traz no lado direito do vídeo uma imagem, né, com propagandas da Coca-Cola, a logomarca, desculpa, da Coca-Cola, Microsoft, McDonald's, Intel, Toyota, Nokia, Google, Walt Disney. Então veja que tem empresas, né, de diversos ramos. E aí a gente vai continuar explicando por que essas empresas decidiram investir nos países em desenvolvimento e nos países emergentes. Essas empresas, como eu já falei no slide anterior, além de buscar matéria-prima abundante, elas também foram buscar sistemas fiscais favoráveis, uma legislação trabalhista e ambientais moderada, muitas vezes inexistentes, e mercado consumidores em potencial energia de baixo custo. O que é que quer dizer isso, gente? As empresas buscam sistemas fiscais favoráveis. Geralmente, essas empresas vieram para esses países porque os governos oferecem diversas vantagens fiscais. Tem empresas que se instalam e ficam anos sem pagar determinados tributos, sem pagar determinados impostos para o governo, para o Estado. Além disso, né, a questão trabalhista. Muitas vezes a legislação trabalhista, nestes países, né, em desenvolvimento, em países emergentes, elas são frágeis. E aí isso também é uma oportunidade para essas empresas. Então elas saem dos seus países de origem, né, dos países desenvolvidos, se instalam nesses países porque vai ter essa flexibilidade nas leis trabalhistas, como também nas questões ambientais. E, evidentemente, esses países têm um mercado consumidor. Ou seja, elas vieram para cá porque, além de encontrar todos esses itens que a gente falou, ela também sabe que vai ter um mercado consumidor, ou seja, vai ter pessoas para comprar os seus produtos. Entendeu? Porque, geralmente, esses países têm uma população elevada, como é o caso do Brasil. Nós somos 210 milhões de brasileiros. A Índia, com mais de 1 milhão de pessoas, a China, e por aí vai. Então, elas sabem que tem todos esses incentivos e ainda vai ter o mercado consumidor, vai ter pessoas para consumir os seus produtos. Então, por isso mesmo, pós-Segunda Guerra Mundial, elas vão avançando para todas as áreas do nosso planeta. E aí eu trago aqui, a partir do slide 4, exemplo, né, dessas empresas, né, que a gente já viu em outra aula, as transnacionais, que são os gigantes da globalização. Aí eu trago aqui no slide 8, uma imagem de uma dessas empresas que são gigantes da globalização no ramo de bebidas, que é a família Coca-Cola, vamos chamar assim, né? Porque tem aí, vocês consomem esses produtos e tem a Coca-Cola. Qual é essa família? Coca-Cola,
Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, também tem água mineral, energéticos, todos, né, fazem parte dessa família, dessa gigante do mercado de bebidas mundial. A Coca-Cola está presente em praticamente todos os países do mundo. No slide 9, nós estamos trazendo, né, uma fotografia do lado direito do vídeo, é uma fotografia da fachada de um banco, de um banco americano, né, o JP Morgan. É uma fotografia que no fundo aparece o céu, né, dá para a gente ver um pouquinho do céu azulado lá, e um prédio enorme de muitos andares, numa cor escura, num azul escuro e com paredes espelhadas, né, com vidros. O JP Morgan, aí eu estou trazendo aqui um gigante do mercado financeiro, né, o banco JP Morgan, ele tem sua sede em Nova York, né, essa fotografia que a gente está trazendo para vocês é em Nova York. Ele é mundial, ele é um banco mundial de serviços financeiros, certo? Para vocês terem uma ideia, ele é a terceira maior empresa do mundo. Então, ele é o líder mundial no que diz respeito às questões dos serviços financeiros. E aí, continuando com essas mega empresas, no slide 10, a gente traz uma fotografia, né? Essa fotografia ela representa uma loja de celulares, de uma grande gigante, uma grande companhia chinesa, né, a China Mobile. E aí vocês podem ver na imagem que é o piso, né, é um piso claro, tem algumas mesas no centro dessa fotografia, onde tem pessoas, né, grupos de pessoas, em cada mesa 3 a 4 pessoas, que estão olhando, né, os produtos que essa loja oferece. E lá em cima nós temos a escrita, né, na língua original da China, e embaixo tem China Mobile. Então, a gente está trazendo para mostrar que no ramo das telecomunicações existe também grandes gigantes. Ela tem aí uma cartela de clientes de milhões de pessoas. Então, se tornando uma das maiores companhias de telefonia do mundo. Então, também é considerada uma gigante nesse processo. E aí, no slide 11, eu trago uma imagem de algo que é muito familiar de vocês, né? Que é uma fotografia da página do Google. A maior empresa de pesquisa e de tecnologia do mundo, né? Qualquer coisa hoje que a gente quer saber, a gente corre lá e ainda diz assim, brincando, dá um Google, né? Então ele está ali naquela cor tradicional, a palavra Google, né? O G em azul, o O em vermelho, o laranja, depois o G em azul, o L em verde. As cores típicas aí que vocês já conhecem, né? Dessa página de busca, e a gente está trazendo para mostrar que no ramo da tecnologia, né, é uma das maiores, é um verdadeiro gigante nessa empresa americana. E aí, continuando, a gente traz aí para vocês a JBS. Aí a JBS é brasileira, a gente está trazendo esse destaque. Do lado direito do vídeo, nós temos aí várias marcas de produtos, né, que é comandado pela JBS. Eu vou só citar aí para vocês, Montana, Vigor, tá certo? Vocês aí conhecem do dia a dia, Friboi, né, na questão da carne. Então, a JBS está presente em mais de 15 países, certo? Por exemplo, está na Austrália, está na Argentina, ela nos Estados Unidos, Uruguai, Reino Unido e México. Citei alguns desses países, né, que a JBS, essa grande empresa nacional, né, também está dentro desse processo de globalização. Ainda, né, falando dessas gigantes, nesse slide agora, a gente está trazendo a Nestlé. Né, do lado direito a gente traz a imagem da Nestlé, que comanda aí diversos produtos, né, no ramo de chocolate, de bebida. Nós temos o leite Molico, leite Moça, e várias outras marcas de chocolate que fazem parte, né, dessa grande empresa, né, que tem sua sede na Suíça, ou seja, é uma empresa da Europa, é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Então vocês, com certeza, compram produtos, né, e talvez nem tivesse ideia de que a Nestlé, que está aqui presente no Brasil, com alguns produtos, como eu falei para vocês, leite Moça, Nescau, né, e talvez vocês nem imaginassem que ela faz parte, né, desse processo global, né, da economia brasileira. No nosso próximo slide, no slide 14, nós estamos aí trazendo
ainda dando continuidade a esses gigantes da globalização, nós estamos trazendo uma fotografia, né, de uma gigante na área de supermercados e atacadistas, né, dos Estados Unidos, o Walmart, que aqui no Brasil, né, é representado pelas empresas Big, Bom Preço, Sam's Club e Max Atacado. Inclusive aqui na Grande Natal nós temos o Max Atacado lá em Parnamirim. Então, esse aí, na nossa aula de nova ordem mundial, lembra que a gente trouxe um gráfico mostrando que essa empresa, a Walmart, é uma das que teve um dos maiores faturamentos, né? A gente comparou com alguns PIBs, que é o Produto Interno Bruto de alguns países. Ela teve um faturamento de mais de 500 bilhões de dólares. Só para vocês terem a ideia que o poder que uma empresa dessa tem dentro dessa economia global. E aí no slide 15, a gente ainda continua, né? Porque nós estamos falando de empresas, nós estamos falando de mercadorias, e nossa aula, né, vamos aqui lembrar que é globalização e o fluxo de mercadorias, né, de produtos, o fluxo financeiro, dentro, né, desse espaço global. E aí eu trago aqui destaque uma gigante, né, da área de transporte marítimo. Nós estamos trazendo aqui no slide 15 uma fotografia de um navio cargueiro. Esse navio ele está no porto, né? Dá para a gente ver pelo fundo da fotografia ainda parte do continente, o céu. Ele é um navio azul, todo em azul, com uma barrazinha no final vermelha, e ele está com muitos contêineres. Então, esse é a principal forma hoje de transportar mercadorias dentro desse espaço global, através dos continentes, que são as empresas de navios de cargas, né? Porque através dos contêineres você consegue transportar milhares e milhares de toneladas de produtos em uma única vez. Então, nesse slide 15 a gente está trazendo a Maersk, que é uma empresa gigantesca, ela é da Dinamarca, né? E é a maior empresa de transporte marítimo do mundo. Então, boa parte dos produtos, né, que são colocados hoje nos diversos continentes do mundo, essa empresa vai estar presente nesse processo, já que ela se transformou nessa grande gigante para transportar produtos. E aí, gente, para vocês entenderem um pouquinho, né, como a gente falou, que essas empresas elas vão em busca desses países que tem mão de obra mais barata, né, tem uma legislação trabalhista menos favorável ao trabalhador, tem matéria-prima mais barata. Aí eu trago aqui no slide 16 um gráfico, né, para que a gente, esse gráfico ele traz a média do comparativo do valor diário do trabalho em alguns países. O ano base é agora 2020. Então nós temos esse gráfico, ele é um gráfico em coluna, certo? Ele tem 11 colunas, da esquerda para a direita, assinado por azul, tá? Do lado esquerdo nós temos aí, de baixo para cima do gráfico, os valores representados de 0 a R$80. E na linha horizontal, na parte de baixo do gráfico, nós vamos ter 11 países, né? Está numerado 11, mas na verdade são 10, eu vou explicar a vocês por quê. Nós vamos ter aí Argentina, Canadá, da esquerda para a direita. Argentina, Canadá, Alemanha, Indonésia, Estados Unidos, Brasil, Índia 1, México, China, África do Sul e Índia 2. Certo? Então, na verdade, são 10 países, mas aí está para 11 colunas, porque a Índia tem uma particularidade. Ela tem dois valores de hora de trabalho diferenciada. Em algumas áreas é um valor X, em outras áreas é valor Y. E aí a gente separou aqui por Índia 1 e Índia 2. Agora vamos ver aqui, gente, vamos comparar. O preço do trabalho, em média, né, na Argentina, em torno um dia de trabalho, fica em torno de R$ 69,57. Depois nós temos Canadá, com a segunda melhor média diária de trabalho para um trabalhador, R$ 57,20. A Alemanha paga em média por dia R$ 56,97. Aí vem a Indonésia, R$ 39,00. Estados Unidos, R$ 37,70. Brasil, R$ 34,63. A Índia 1, R$ 33,02. O México, R$ 22,36. Na China, R$ 18,72. África do Sul, R$ 17,21. E a Índia 2, né, aquela particularidade, R$ 13,52.
Então veja como há uma diferença grande, né? Principalmente entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento ou chamados emergentes. Nesse gráfico, que me trouxe assim, de grande surpresa, ao pesquisar esses dados, foi a Argentina. Então a Argentina, né, nosso vizinho aqui, aparece como um país que paga uma das melhores diárias para o trabalhador, né, cerca de R$70. Mas veja que quando é Brasil, Índia, México, China, África do Sul, Índia, como diminui os valores, principalmente em países como a Índia, México, né, China, África do Sul. A hora de trabalho ainda é menor do que, aliás, o dia de trabalho é menor do que no Brasil e em alguns países da Europa. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia e fazer esse comparativo, né, para poder a gente firmar lá aquele item que a gente disse que um dos motivos dessas empresas ir para esses países é essa mão de obra barata. Não é à toa que vocês aí, se forem procurar em casa, vocês vão encontrar alguma coisa que vocês compraram, e se vocês forem olhar, está lá, made in China, né? Veja que o preço, né, do dia de trabalho, baseado em mais ou menos 8 horas diárias de trabalho, na China custa R$18,72, na África do Sul R$17,21. Então não é à toa que essas empresas vão se instalar e vender, produzir lá e vender para o resto do mundo, e ainda assim lucrando no mundo. E aí nós trazemos aqui, no slide 17, os 10 países com maior volume de exportação e importação mundial, ano base 2019. Então, no lado esquerdo, né, do vídeo, nós vamos ter os 10 países com maior volume de exportação. Em primeiro lugar, China, 2,494 trilhões de dólares, tá, gente? É o que a China exporta. E o que é exportação, gente? Exportação é aquilo que um país vende para o outro, tá certo? O segundo lugar está nos Estados Unidos, 1,66 trilhões de dólares. Terceiro lugar, Alemanha, 1,556 trilhões. Quarto lugar, Japão, né? Aí sai da casa de trilhão, né? Japão, quarto lugar, 738,1 bilhão. Coreia do Sul, quinto lugar, 605,1 bilhões de dólares. Nós vamos à sexta posição, Holanda, 585,6 bilhões. Sétimo lugar, Hong Kong, com 569,1 bilhões. Oitavo lugar, França, com 568,9 bilhões. Décimo lugar, Reino Unido, com 487 bilhões de dólares. Aí do lado direito, nós vamos ter os 10 países que mais importam, ou seja, os 10 países que mais compram. Quem é aquele 10? Estados Unidos, 2,2 trilhões. Segundo lugar, China, 1,58 trilhões. Terceiro lugar, Alemanha, 987 bilhões. Japão, quarto lugar, 629 bilhões. Quinto lugar, Reino Unido, 581 bilhões. Sexto lugar, França, 561 bilhões. Sétimo lugar, Hong Kong, com 509,5 bilhões. Oitavo lugar, Países Baixos, formado por Holanda e Bélgica, 422,3 bilhões. E nono lugar, Canadá, 402,5 bilhões. E em décimo lugar, Coreia do Sul, com 393,3 bilhões de dólares. Vejam que alguns países que lideram, está na lista dos 10 que mais exportam, também aparecem na lista dos 10 que mais importam, ou seja, dos 10 que mais compram. Sabe o que pode chamar a atenção de vocês aí? Se vocês pararem para olhar esses 10 países, nós não temos nenhum país da América do Sul, nenhum país da África constando aí nessas listas, tá certo? Vejam só, né, vocês lá na frente vão entender um pouquinho quando a gente mostrar futuramente um mapa para vocês. E aí, eu trago aqui no slide 18, e como fica o Brasil, professor, nessa lista? Como é que é? O Brasil não está na lista dos 10, não está na lista dos 20, mas aí eu trouxe aqui qual é a posição do Brasil nesse mercado global, no que diz a exportação e importação. Ocupou a 23ª posição nas exportações, né, em 2019. O valor que o Brasil vendeu ano passado foi de 222,3 bilhões de reais. Na importação, o Brasil ocupou a 30ª posição, tá? O Brasil comprou de outros países, ele ficou na 30ª posição como um país que mais compra. E esse volume de compras chegou a 177,3 bilhões de dólares. Tá certo, gente?
E aí, no slide 19, nós estamos trazendo aqui para vocês o mapa mundi, né? Esse mapa mundi tem a distribuição de todos os continentes. O fundo do mapa, a cor básica, o azul, representando os oceanos. Os continentes, eles estão de um verde, né? O destaque aí é de um verde mais escuro para um verde mais claro. E entre os países, né, entre os continentes, nós temos várias setas interligando esses continentes. Algumas setas elas são mais largas, outras setas são mais estreitas. Essas setas, né, dependendo da espessura delas, vai dar ideia para a gente da quantidade, né, de negociações no comércio mundial. Então, esse mapa ele retrata isso, esse fluxo desse comércio mundial. E aí, o verde escuro, como vocês podem observar, predomina na América do Norte, na Europa, né, no Oriente Médio, numa parte do Oriente Médio, Japão e a Oceania. E aí depois nós vamos ter um verde, numa tonalidade mais clara, e depois outro verde bem clarinho. Então, vocês podem observar que entre a Europa e a África é onde aliás, a Europa e a América do Norte é onde se dá os maiores fluxos do comércio, desse comércio mundial. Como também entre a América do Norte e a Ásia. As demais regiões do globo vêm com menos intensidade. Então, mostra muito bem o reflexo daquela tabela que a gente viu dos principais exportadores. No mapa 20, né, no slide 20, desculpa, a gente traz um mapa mundi também, com destaque para os continentes. O título está Objetos Fixos, Fluxos e Rede de Transporte. Entre os continentes, nós temos linhas azuis interligando várias partes do planeta, ligando os continentes. Essas linhas azuis, elas demonstram os principais corredores marítimos, por onde passa o transporte, né, cargueiro de navios transportando os produtos. E aí, como vocês podem perceber, esse maior fluxo se dá entre o continente americano, Europa e África. Então, o Oceano Atlântico é onde tem a maior intensidade desse fluxo de mercadorias, como também o Oceano Pacífico. Então, isso demonstra essa relação, né, entre esses países. E aí nós temos aí no slide 21 os fluxos financeiros. Os fluxos econômicos financeiros na sociedade global apresentam-se por meio do deslocamento de capitais, empresas, mercadorias e investimentos. Com os avanços proporcionados no âmbito dos meios de transporte e comunicação, a economia mundializou-se e passou a integrar todas as diferentes partes do mundo, embora de maneira desigual e hierárquica. Nesse slide, do lado direito, a gente traz uma fotografia, né, de um telão, numa área de bolsa de valores, onde tem aí os números em um rosa clarinho, né, os números correspondendo ao valor das ações, e em verde os nomes das principais ações de empresas aí, brasileiras e do mundo. Aí nós temos Petrobras, Bradesco e Bovespa para representar esse fluxo financeiro. E aí eu trago no slide 22, né, esse fluxo financeiro. O que é isso? É o dinheiro que circula entre os países. E eles ocorrem principalmente através das bolsas de valores. E aí eu trago aqui para vocês no slide 22, no lado direito, um mapa mundi mostrando as principais bolsas de valores. A Bolsa de São Paulo, Nova York nos Estados Unidos, Paris, Madrid, Frankfurt e Londres na Europa, Tóquio no Japão e Xangai na China. Essas são as principais bolsas, né, responsáveis por esse fluxo de transportes, pelo fluxo financeiro, ou seja, o que é negociado nas ações das empresas através das bolsas de valores. Como vimos nos slides anteriores, essas empresas têm um poder econômico mundial gigantesco. Em função disso, é cada vez mais difícil para os governos estabelecer regras para a atuação dessas empresas. E aí nós temos aqui no slide 24, com tantas empresas globais, não seria bom para nós, o consumidor? E aí nós vamos falar aqui de livre concorrência. No slide 24, eu trago uma imagem do lado direito, né? Nós temos o fundo azul, dois estabelecimentos comerciais, e entre esses dois estabelecimentos comerciais nós temos dois homens puxando uma corda, né,
formando ali um cabo de força, um cabo de guerra, cada um puxando para si, né, para representar como é que vai ser essa livre concorrência entre tantos estabelecimentos, muitas vezes, que oferecem o mesmo tipo de produto ou serviço. A livre concorrência era uma característica fundamental no capitalismo. Como assim ela não é mais? Vamos ver que não é mais tão livre concorrência assim. Pelo seguinte, no slide 25, nós vamos trazer aqui para vocês que na atual fase da globalização, a transnacionalização das empresas, como ocorre a concorrência e a cooperação entre elas. Essas empresas, para ter fatias cada vez maior do mercado global, elas passam a se organizar por meio de formação. E essas formações são através de quê? Aí eu vou destacar aqui para vocês 3 palavras: cartéis, trusts e holdings. Vamos ver o que é isso. Vamos entender o que é isso. Primeiro, os trusts. Os trusts são fusões e incorporações de empresa para dominar determinada oferta de produtos e serviços. Eu trago aqui para ilustrar isso, no slide 26, um exemplo típico de um trust. A Sadia, né, do ramo de alimentos, mais a Perdigão, ou seja, a Sadia incorpora a Perdigão e vai ser igual a BRF, que é a Brasil Foods, ou seja, juntou-se a Sadia com a Perdigão, né? A Sadia compra a Perdigão e forma uma outra empresa, que é a BR Foods. Então, aquela concorrência que teria, né, entre essas duas empresas passa a não existir mais. Aí eu trago aqui outros exemplos, né? A gente traz aqui do lado, no slide 27, a Ambev, né, no ramo de bebidas, a maior cervejaria. Aqui nós temos na imagem, né, representando aí as cervejas, as principais cervejas dessa marca, Brahma, Antártica, né, Bohemia, a Skol. E aí ela tem, essa empresa ela é responsável, né, ela é do ramo de bebida, mas também de sucos, águas, chás. Ela controla 68% do mercado brasileiro e hoje atua em mais de 18 países. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo, ela está lá no Canadá, Argentina, Guatemala e no Chile. Eu tenho mais um exemplo aqui de trusts, né? A Time Warner, que é do ramo, né, um gigante do ramo das comunicações, da televisão, tem sua sede em Nova York, que é um conglomerado de mídia da indústria de entretenimento, né? E tem aí canais como Cinemax, TNT, CNN, Time e tantos outros. E aí, no segundo, nós temos as holdings. O que são holdings? É uma empresa criada para administrar diversas empresas, formando assim um grupo, né? A holding vai possuir a maioria das ações. Eu trago um esqueminha aqui do lado direito, né? Holding. Um bonequinho em cima de azul, formando uma holding. E na parte de baixo nós temos um retângulo com mais 3 bonequinhos. Um vermelho, um preto e um azul escuro e um verde. Representando a empresa A, B e C. Ou seja, a holding adquire é formada e vai administrar as ações das empresas A, B e C. E agora, para concluir o exemplo de holding, nós trazemos mais 2 exemplos. Aqui no slide 30, né? P&G, do lado direito aí da tela, né? Representando várias outras marcas, várias outras empresas, como Tampax, Oral-B, tá certo? Pampers. E do lado direito, nós trazemos a fotografia em preto e branco de uma torre de transmissão de energia elétrica, representando a State Grid chinesa. Para vocês terem uma ideia, ela controla aqui no Brasil 12 empresas no ramo de transmissão de energia elétrica. E para terminar aqui, aquela terceira palavrinha que nós colocamos, né? Cartel. O que são os cartéis? Né? Geralmente é uma associação ou combinação entre empresas, em geral de um mesmo segmento, para garantir o controle de produção e dos preços. Né? É como se fosse feito um acordo entre algumas empresas que são do mesmo ramo para controlar esse preço e a produção. Aí eu trago aqui como exemplo, né, de cartel, no slide 31, no lado direito, essa fotografia que representa preços, né, de combustíveis, de postos de combustíveis, que é um exemplo muito claro, né, de formação de cartel, porque geralmente os preços são praticados são iguais, ou seja, o preço da gasolina no posto A é o mesmo valor do posto B, do posto C, do posto D. E isso termina, né, prejudicando a questão da concorrência, e quem sai perdendo com isso é o consumidor. E para a gente refletir um pouquinho, eu deixei para vocês no slide 32, da maneira como as empresas transnacionais vêm se organizando neste mundo globalizado.
realmente tem facilitado a concorrência? Os preços dos produtos têm sido competitivos? As transnacionais, elas têm gerado emprego em números razoáveis onde instalam suas filiais? São perguntas, são interrogações, reflexões aí para que vocês possam chegar a um denominador comum. E aí, para a gente já finalizando aqui a nossa aula, eu trago no slide 33 uma charge. Essa charge foi publicada na revista Veja no dia 11 de janeiro de 1995. E aí essa charge está em preto e branco. O centro da charge é uma mesa redonda, né, branca. No centro está escrito assim, livre comércio. Do lado direito, né, do vídeo, nós temos aí várias pessoas representando os trabalhadores. Nós temos homens, mulheres, também tem crianças. Tem um representante do trabalhador chinês, né? E do lado esquerdo nós temos 3 senhores sentados, né, debruçados sobre a mesa, olhando para os trabalhadores e lançam a seguinte pergunta: ok, agora vamos ver qual de vocês aceita trabalhar por menos. E aí nós vimos lá no início, né, que essa questão da flexibilização do horário de trabalho, a gente viu os preços naquele gráfico do dia de trabalho em vários lugares, em vários países do mundo. Então é para a gente finalizar nossa aula refletindo, né, que essa flexibilização ela é cada vez mais falada no mundo do trabalho. E por aqui a gente encerra, deixa um abraço, até a próxima aula e qualquer coisa, estamos aí. Até uma próxima!